no YouTube. Tem interesse? E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Na época era o Snapchat, e ali foram os maiores erros da minha vida, mas pelos quais eu sou grata. Eu dividia muito, tudo, da hora que eu acordava, à hora que eu dormia. Era um Big Brother Kardashian no Snap, sabe? Então, Mas por que você se arrepende, assim? porque naturalmente eu paguei um preço grande. Hoje eu entendo que a exposição não é assim. Hoje, entende? Entendi, As pessoas entendi. que eu amo pagaram um preço grande. A gente já tivemos problemas grandes de verdade. Hoje eu manejo isso muito melhor. Mas na época isso aproximou muito as pessoas. Mas era a febre da época do Snapchat, era pra mostrar o que devia ou não devia no Snapchat. Era tudo. É rápido, Era- passou. Passou, É? acabou, então É. só Eu mostrava essa 24 fase do horas. Snapchat, assim, cara. Poxa, isso foi um negócio absurdo. Era literalmente você assistia e sumia. É. Tipo, você não conseguia ver duas vezes, Mas nos entendeu? Estados Unidos até hoje bomba esse negócio. Sim. Você vê as ações do É, mas Snapchat. aí é num contexto que quando É. tomou esse contexto eu já saí. que eu Virou mais 18 nos Estados Unidos. É. Ah, é? O Snap morreu aqui por causa Aí. disso. Era foto de coisa o tempo todo que você recebia. Eu falei, agora não dá pra ficar aqui. Entendi. E aí, nessa época do Snap, que a coisa bombava desse jeito, o Instagram lançou a função Stories. E eu não fui nem a pau. E eu lembro que eu ainda brincava que eu fui a última que apagou a luz e entregou a chave, mas eu fiquei no Snap até ele morrer. E mesmo assim, na hora de migrar para o Instagram, não foi legal, porque o Snap eram 20 mil pessoas íntimas que me viam. E no Instagram era aquela galera. Então, eu já não conseguia. A gente sabe como é na exposição. Eu não conseguia mais falar do jeito que eu falo e fazer o que eu faço. Você começou a ficar mais Eu robotizada? comecei a ficar assim? mais contida. Entendi. Porque, não por outro motivo, senão pela paz. Eu sou uma pessoa naturalmente grossa, ríspida, estúpida e tal. Tranquilão. Sou assim, fácil. Assim é quando eu tô feliz. Se eu estiver nervosa, eu vou falar desse jeito. Eu vou falar pra você, por favor, faz. Isso eu tô estourada. Você tá feliz, então, hoje, porque Você entende? o nosso Se eu tô papo tá aqui leve. gritando. É isso, eu tô gritando, se eu tô assim, isso sou eu normal. Mas é natural que as pessoas que não conhecem vão lá e veem e falam: Meu Deus do céu, por que ela tá brava? Por que ela tá grossa? Então, isso teve um impacto na hora de migrar. Mas então você foi você mesma. Você não. 100%. Mas você Nunca pensava fiz em uma estratégia? Nunca. Você só. Eu tô aqui fazendo tal coisa, vou mostrar o que eu tô fazendo. Sim. Nunca, não só Você nunca foi você fiz. mesma. Não só nunca fiz uma estratégia, quanto sempre rejeitei absolutamente todas que apareciam. Então, quando todo mundo começou a falar sobre, como chama? O negócio de lançamento, fórmula de lançamento, eu falei, mas não quero saber a cor. Não quero ver. Então, na época que a gente foi lançar o primeiro, eu botei o Bruno louco, porque ele falou: lá, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer. Eu falei: não vou fazer nada disso, não vai. Mas tem que fazer uma live, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer. Não vai fazer, não vai. E aí, como é que vai ser? E aí, quem quiser vai comprar, e quem não quiser não vai comprar, e tá ótimo. Eu recomendo isso? Em hipótese alguma. Eu tenho um curso sobre saúde em negócios em que eu falo para as pessoas: não, vocês vão fazer o oposto de tudo que eu fiz. Porque funcionou só para mim. Não funciona, mas funcionou. Você disse que não é uma fórmula, né? Assim, Do tipo, rejeitar. então a fórmula é replicável, né? O que você Não fez é, funcionou pra você. Porque é uma forma burra, inclusive. É que deu certo pra mim. Mas é muito burro. Quando eu não tenho nenhum tipo de cuidado do tipo, quando. Sabe aquelas coisas que a gente deveria fazer? As pessoas vão lá no seu perfil e te perguntam: onde é? Fazem uma pergunta e eu não vou responder, eu vou falar assim: você não chegou aqui? Tá vendo a capa aqui? Então, tá vendo aqui, ó? Clica aqui. Isso não é uma coisa inteligente de se fazer, mas é uma coisa que eu já não tenho mais idade para não fazer. Então, já não ter mais a paciência. Só que como eu conquistei a minha galera muito tempo atrás, por outros motivos, quando eu sou, naturalmente, quando eu erro, sendo de repente um pouco grossa, um pouco escrota, as pessoas, como já me conhecem, dizem: a Lara é assim mesmo, ela tá num dia ruim, sabe? E eles conseguem relevar isso porque o resto funciona. Porque o resto é bom. Então, o que deu certo eu nunca deixei de produzir coisa lá todo santo dia. Todo santo dia. Então, tem canais de cortes no YouTube, e eu tava falando isso com a Ju, de um moço que ele é uma graça, acho que ele chama Rafael. Ele tem tantos vídeos lá que eu nem me lembro que fiz tantos. Mas é isso, 8 anos fazendo muito conteúdo todos os dias sobre todos os assuntos. E no marketing digital, eu vejo que, claro que tem várias fórmulas que funcionam e aumentam o seu resultado, né? Mas eu também acredito em algo parecido com o que você está falando, que eu acho que o que de fato faz você vender é a sua construção e o engajamento que você É o teve dia a antes. dia, Porque assim, a gente usa uma fórmula aqui para vender, né? E que eu de fato acredito que a gente participou da criação disso, porque poucas pessoas fazem isso, né? A gente até é reconhecido por isso. Então, geralmente a gente faz um desafio, né? A gente fica vários dias seguidos e tal.
Por que a gente vende tanto? Porque a gente ativa muito o gatilho da reciprocidade. Sim. Então, quando você agrega tanto quanto você agregou durante tanto tempo, entregando a sua vida, etc., você está o dia inteiro na cabeça da pessoa, putz, ela criou essa cultura, você está ensinando ela está aprendendo contigo. Então, ela é tão grata que quando chega a hora, Sim. aumenta a conversão, de Sim, fato, né? sim. Então, você vende antes do Mas momento, acho que isso né? tem que estar envelopado um pouco meio que numa novela, vamos dizer assim, né? De tipo assim, tem que mostrar um pouco da vida do Thiago, tem que ter os personagens, tem que Sim, ter a sim. Se Cal, fosse pra elencar Tarantino, uma coisa que Kaique. funcionou pra mim, é isso. É, né? É que o meu pessoal sempre esteve lá. O tamanho não muda o jogo também? Eu sinto que um pouco o tamanho vai mudando o jogo. Do quanto pode expor? É. Ah, sim. Quando pode expor e o quanto fica íntimo ou não íntimo. Porque Uhum. chega um nível que eu acho que você fica tão grande Não dá. que, sei lá, o Instagram ele pulveriza, ele entrega. Olha só, Lara, eu tava refletindo alguns anos atrás, que é o seguinte, você tem, imagina um gráfico, você tem aqui liberdade e fama. Uhum. Então, quando você começa, né, num grau 0 de fama, você tem 0 liberdade no sentido de que você não pode ver nada diferente dos outros. Sim. Quando você começa a ter mais fama, você começa a ter mais liberdade. Então, as pessoas te ouvem mais, sua opinião tem mais peso, você não paga nos lugares que você vai, você faz o que você quiser. Se a sua fama continuar crescendo, qualquer coisa que você fala é politizada, tem alguém que quer te matar por Sim. isso, começa a te perseguir, começa a querer te hackear, começa a ir atrás da sua família, então você começa a ter menos liberdade Sim. do que quem era um anônimo, Uhum. né? Então assim, existe o sweet spot aqui, o ponto ideal, e é difícil você ficar aqui, né? E quando isso acontece, Inevitável, né, que essa queda aconteça. e aí você tem um duplo problema, né? Primeiro você perde a sua liberdade, né? E depois você cai em depressão, né? Porque Ou se cai. olha, a gente conhece muita gente famosa aqui nos bastidores e a galera, muitos gigantescos, já tem gente que falou em se matar. Né? Eu saí do Assim, tratamento de depressão agora. Caramba. A coisa foi Você acha que muito isso aqui teve a feia. ver? Eu não tenho dúvida. Mas eu saí recentemente. Em dezembro eu já estava com o meu plano pronto. Caramba. Tava tudo pronto. Plano de... O plano de acabar com tudo já. Pronto. Eu passei poucas e boas nos últimos 3 anos. Poucas e boas. Eu fiquei bem agora. Eu fui para fora do país para tentar um tratamento que, na verdade, já tem aqui. Que é um tratamento com ketamina. E eu já estava em tratamento para depressão profunda há 2 anos e ela continuava evoluindo. Eu nunca deixei de estar na internet por causa disso. Assim, não, nunca deixei de... Era a única coisa, talvez, que eu gostava. Mas eu cheguei num rock bottom total. Eu fiquei em casa sem banho muito tempo. Eu fiquei sem saber se era dia, se era noite. A coisa foi muito pesada. O que foi o gatilho que fez você entrar nessa Tenho espiral? ideia de que eu tratei um problema com alcoolismo já tem um tempo também. Quando veio o tratamento do alcoolismo e quando eu precisei parar de beber, fazer a rehab de uma vez, eu imagino que essa depressão já devia estar lá. Mas aí o negócio explodiu. Né? Então aí O álcool ajudava de algum jeito. de alguma forma, né? Era Mesmo seu que escape. mascarava, né? Não ajudava, ele meio que Mascarava. remediava, né? Então, assim, não Ele curava, alivia os né? sintomas ali naquele Sim. momento, Só né? que vai Ele- te obrigando uma carga cada vez maior pra você E manter, que é né? tão grande horrível. que ó, eu comecei agora, essa 4ª turma do Saúde e Negócios começou na semana passada, e no começo da aula eu falei que eu tava até um pouco emocionada, porque era a primeira vez que eu ia dar essa aula sóbria. Uau. Porque todos os últimos 4, 5 anos de trabalho, a quantidade que eu bebia não era normal. E isso, assim, dinheiro a gente não herda da família, mas esse gene já tava lá. E eu sempre bebi muito, mas durante essa época, muito trabalho, muita coisa, pressão e tal, não sei o que e tal, a coisa foi aumentando muito. Então, quando virou um problema, quando meu marido falou, realmente não dá, precisa parar, foi bem no começo da pandemia, e só deu certo, porque daí eu não quis me internar, o meu psiquiatra fez a sugestão na hora da internação, e eu falei, não dá, mas como era a pandemia, bem naqueles 14 primeiros dias que a gente, todo mundo deve ficar em casa mesmo, meu marido ficou comigo, ele disse, então faremos aqui, e eu fico do lado dela o tempo todo. Foram os piores 14 dias possíveis, eu tive todos os efeitos possíveis da abstinência, as dores musculares, as alucinações visuais, a coisa era muito ruim, e aí beleza, agora passou, né? Agora pronto, você não bebe mais. Sim, agora eu não quero mais estar aqui. Porque daí eu lembro que quando a vida sóbria chegou, eu falei, se a vida sóbria é isso aqui, eu prefiro morrer, é fato, prefiro. E aí foi 1 ano dessa coisa, né, a vida agora é assim. Então eu saí dessa merda agora. E como você conseguiu sair disso daí? Eu fiz um tratamento com ketamina que foi sensacional.
muito sensacional. Como eu te falei, eu fui para fora, eu tenho uma amiga lá, e essa amiga foi muito inteligente, porque quando ela viu a situação mais ou menos como eu estava, ela entrou em contato com o meu marido. Porque como eu já estava muito cansada, eu já não ia tentar mais nada, a gente já tinha tentado, eu estava muito cansada. E ela entrou em contato com ele e falou, olha, a história do meu marido é muito parecida, ele também veio do nada e é responsável pela família toda, ele também ganhou muita grana, ele também teve um problema com o alcoolismo, ele também tem um problema de depressão, e ele também fez todos os tratamentos, e a ketamina foi muito boa pra ele. Você não quer tentar com a Lara? E aí meu marido veio falar comigo um dia, foi um pouco antes de dezembro, e ele falou, cara, vamos lá tentar, não custa e tal. Eu só topei pelos motivos errados. Porque eu pensei, é um alucinógeno. A gente vai viajar pra eu ficar alta? Ah, por que não? Vamos. E foi só por isso. Caramba! Já na primeira sessão, é uma pena que já está bem difundido no Brasil, assim, começando, mas é uma pena que, inclusive, tive essa conversa com o meu médico de lá essa semana, que aqui, para variar, a coisa vem, às vezes, meio bagunçada, né? Então, de repente, a gente não vai conseguir colher o resultado fantástico que essa linha de tratamento com alucinógenos tem. Mas, já nas 2, 3 primeiras sessões, é como se desligasse uma chavinha, assim. Tem um documentário na Netflix. Sim, que é o How to Change Your Mind, que vem do livro do Michael Pollan, que é um cara excepcional. Esse livro é fantástico, esse documentário chegou agora. É muito bom, muito explicativo. Muito. E essas terapias com esse tipo de substância, com alucinógenos principalmente, aqui ainda é assim. Mas lá já tem muita coisa em fase 3. Então é muito interessante. E que tipo de reflexões você fez quando você estava no rock bottom, assim? Que tipo de... Vou te falar qual que era a reflexão. Quando eu pensava, não quero mais estar aqui, pra mim já deu, quando alguém dizia assim, eu ouvi alguém falar assim, por exemplo, a gente passava na rua e tinha uma pessoa bem drogada, bem acabada ali pra morrer, sabe? Assim, um cracudo pra morrer. As pessoas falavam assim, olha lá, perdeu a vida inteira, a judiação, olha que judiação tão novo, perdeu a vida inteira. Ou quando um artista se suicidava, puxa, olha lá, tão cedo. Eu lembro que eu pensava assim, mas eu já fiz tudo que eu queria, a minha vida foi linda, eu vim de não ter nada e eu fiz tudo o que eu queria. Eu ganhei o dinheiro, eu viajei pra onde eu quis, eu comprei as coisas que eu quis, eu ajudei todo mundo que eu quis. Tá bom. Eu não pensava nisso de uma forma macabra. Eu pensava nisso de uma forma muito reconfortante, do tipo, já tá bom, pra mim já tá bom, tá ótimo, já deu. Eu só quero parar, porque Entendi. era isso. E o que te faz querer continuar hoje? Hoje eu não tenho esse problema. Pra mim é isso. A chavinha desvirou. Você tem prazer em viver hoje? Sim, muito. Hoje eu choro de emoção numa situação em que a emoção cabe. Mas é difícil pra mim tentar entender isso de um lado filosófico e espiritual, porque eu penso muito nesse lado puramente bioquímico. Sim, hoje eu não tô doente. Então eu consigo ter o reflexo natural humano de não querer morrer. Então, se você vai atravessar a rua, você naturalmente olha porque é natural que você não queira morrer. Se tem uma coisinha fora do lugar, você vai falar, cara, eu vou. Morrer, morreu. Caramba, hein? E o que você pode... Não é um assunto que geralmente a gente aborda aqui, mas eu tenho recebido muitas pessoas me mandando mensagem. Falando assim, eu quero tirar minha vida, etc, tá? E tem uma coisa que eu comecei a fazer, tá? E claro que é um remédio, digamos assim, ou uma cura completamente diferente dessa, proposta por você. Mas o que eu comecei a fazer? Sempre que eu recebi uma mensagem dessa, nos últimos meses, eu tenho falado o seguinte, me passa o seu endereço. E aí eu mando uma bíblia pra pessoa, tá? E, magicamente, eu tenho recebido tantos depoimentos interessantes de pessoas que, mudaram a vida completamente e tal, né? E como eu tenho recebido muitas mensagens sobre isso, o que você pode falar para essas pessoas num tom de incentivo ou direcionamento e que talvez tenha funcionado para você além da questão química da coisa? Porque eu tenho certeza que aqui tem gente com alguns pensamentos ou pessoas que conhecem pessoas que estão passando por isso agora, para ajudar essas pessoas. Em julho desse ano... Bom, nós estamos em julho. Agora, esse ano, saiu um estudo muito recente sobre... E esse estudo é muito revolucionário na área da psicologia e da psiquiatria, porque tem pelo menos 50 anos que a depressão é relacionada à queda, a baixos níveis de serotonina. Então, todos os tratamentos existentes sempre focaram nisso. Em julho, esse estudo que saiu, então, em julho, ele, pela primeira vez, mostra que não necessariamente um causa o outro. Ou seja, pode haver depressão mesmo com altos níveis de serotonina. Para a comunidade médica, isso é uma coisa assim, ó. Porque o que isso significa? Isso significa que isso que você está falando tem um fundo de verdade, que é o seguinte: você pode não estar depressivo apenas porque o seu
cérebro está doente ou seus níveis de serotonina estão baixos. Também é a primeira vez que uma geração vive tanto na superfície e sem propósito. Então, quando as pessoas dizem, quando eu converso com alguém e a pessoa diz, pô, mas você não acredita em Deus, mas e eu sempre falo para ela, eu não tenho nenhuma intenção de te convencer do contrário. E, aliás, toda vez que alguém me fala alguma coisa tipo, pô, Lara, eu tô duvidando da minha fé, o que eu devo ler? Eu sempre falo, entra no teu quarto, fica de joelho, fala com o seu criador e diz para ele que sua fé está abalada e conversa com ele. Porque a minha intenção não é te tirar disso, porque isso não é bom. Por que isso não é bom? Porque o que valida uma vida não é necessariamente os níveis de serotonina, mas o sentido que existe nela. E esse estudo que saiu agora, basicamente, está levando a gente a começar a ver isso de uma forma mais séria. Então, há quem, mesmo com Deus no coração, a família por perto e dinheiro, realmente vai sofrer com depressão? Sim, claro que tem. É uma doença neuroquímica. Mas também há, pela primeira vez nos últimos 100 anos, uma galera que pode ter esse mesmo desbalanço emocional sem nenhum tipo de causa que uma medicação salvaria. Seja uma medicação tradicional, seja um tratamento com alucinógeno, seja o que for. Então, essa coisa do, olha... de repente, o que você precisa é achar esse sentido, pode ser na espiritualidade, pode ser em outra coisa. Eu diria que não dá para isolar nenhum dos dois. Tem que ter os dois. Seja o tratamento com o propósito, seja o tratamento com a espiritualidade, mas a gente não vai conseguir sair de um lugar onde tem tanta gente tão jovem, cansado da vida, se essas pessoas não têm um propósito de vida no dia a dia, mas é um propósito que, assim, não é aquela punheta. Não é motivação, né? Isso, não é aquela coisa, mas qual que é o meu propósito? Não, é um propósito simples. Seu propósito é acorda, arruma a sua cama, varre lá na frente, que tá um caos, arruma esse armário aqui, e, sua mãe precisa de você. Então, sim, você vai dormir cedo, porque amanhã cedo você vai levar ela não sei onde. Essas coisas das quais a gente se livrou, afinal, eu não sou obrigado a nada, entende? Pra mim, elas têm um peso muito grande no jeito como a gente começou a se sentir. E eu vi isso em mim, porque quando o dinheiro chegou, a facilidade também chegou. Então eu lembro que eu sentia falta de um problema. Porque eu falava, gente, quando eu era pobre, uma mangueira na varanda era um dia de festa. Hoje eu tô nas Maldivas, no lugar mais chique, e eu tô aqui assim, tipo, mano, ok, é bonito, mas isso é a falta do propósito, entende? Pra mim isso é muito importante. É completamente. Às vezes a gente, né, acha que o dinheiro vai preencher um vazio que tá aqui dentro. Até o momento que de fato a gente tem dinheiro suficiente para fazer tudo, a gente percebe que não era foi isso. preenchido. Não é o dinheiro que vai preencher isso. Cara, Mas é difícil falar isso para quem não. E é interessante, só te interrompendo, que seja difícil, porque eu lembro do Jim Carrey falando isso. E ele falou assim: e as pessoas falam, você fala isso porque você tem dinheiro. E ele disse, sim, é por isso que eu posso falar que não é isso. A gente só não pode confundir, porque às vezes também alguém tá assistindo e fala assim: não, mas então quer dizer que ter dinheiro é ruim? Ter dinheiro não é ruim. Né? Mas às vezes as pessoas fazem uma confusão: ter dinheiro é bom, é incrível, porque te permite fazer um tratamento, tudo isso. Porque quando eu falava, olha, quando eu era pobre eu era mais feliz, sempre tinha alguém que falava, então volta. Eu falava, não, eu prefiro morrer triste desse jeito aqui do que voltar lá. Não é isso. Vou morrer num velório de luxo maravilhoso, open bar pros meus amigos, vai ser bárbaro. Não é isso. Perfeito. Você ia falar aqui. Mas eu fico com muito medo dessa linha, sabia? Qual linha? Não, de começar a tratar banal as coisas porque eu tenho dinheiro pra fazer. É tipo, pô, eu lembro que quando eu era moleque, era um evento ir na feira, comprar um jogo de R$5 pra jogar Play 2. Hoje eu compro um jogo de R$400, jogo 1 hora e falo, não gostei. E aí vai pro próximo. E vai pro próximo. E tipo assim, e o jogo de R$5, eu ficava 2 meses jogando ele e zerava de novo e voltava na missão e fazia de novo. Por quê? Porque eu falei assim, eu não vou gastar R$5 de novo pra comprar um jogo. Né? Eu lembro também, eu ficava zerando o mesmo jogo várias vezes. Né? Aí hoje você pode comprar todos os jogos. Aí você, tipo, sei lá, às vezes você trata meio banal, sabe, a coisa. É muito fácil. Eu vivo numa eterna nostalgia que eu sempre fui zerando uns jogos antigos, tipo, só por causa disso. E eu fico com medo disso, dessa parada da Maldiva. Você fala assim, cara, meu sonho é... Tem muita gente que acha que tem isso. Meu sonho é conhecer a Disney. Começa a ganhar muito dinheiro, vai pra Disney, tipo assim... Mas não curte. E não é só o negócio em si, né? É o excesso do estímulo, né? Eu lembro que aconteceu uma coisa pouco tempo atrás. Eu tenho uma enteada pequenininha. E aí, eu lembro quando eu era criança, lembra quando vinha uma caixa, tipo a caixa do tanquinho ou a caixa de uma TV? A gente entrava na caixa e desenhava coisas de avião. E aí a gente ficava dentro da caixa, aquilo era um avião. Eu lembro que isso era um negócio maravilhoso. E aí eu lembro que ela tava lá na época, ela tinha o quê? 2, 3 aninhos. E aí tinha uma caixa em casa que a gente acabou de se mudar. Eu falei pra ela, vem cá que eu vou fazer um negócio, você vai adorar. E aí coloquei ela dentro, desenhei os botões do avião, coloquei ela dentro da caixa. E assim, tipo, ela não entendeu. O nível de estímulo que ela tem não é o nível de estímulo que a gente tinha.
Entende? Então, essa geração nova vem com essa possibilidade de cara, que é comprar o jogo e sair, comprar o jogo e sair. A gente ganhava presente no Natal, no aniversário. Nossa. Sim. E era Loucura. Eu quero te fazer uma pergunta, lá. Diga. E eu não fiz nenhuma ainda aqui. Vamos Tá demitir. indo bem. Tamo Já era, na vou introdução. demitir. Não. A gente tá num papo muito legal.